Estamos aí no ar, né? Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês para a gente conversar um pouco, bater um papo, né? Trocar uma ideia. Através desse nosso projeto chamado Aconselho do Terceiro Milênio. E hoje com a história da obra, que é a obra do professor Henrique Jair de Souza. Aqui tem... Quem entrou aqui foi Miguel, Valquíria e o outro sou eu mesmo, né? Então, o que está escrito lá? Que aqui eu não estou mais enxergando, não. No ar agora, Valquíria. A Valquíria. Opa, grande Valquíria. Então, vamos nós. Então, para começar, vamos aquela mesma resenha, né? Aquela mesma história. Nós vamos bater papo, nós não vamos trocar ideia, não vamos defender tese, não vamos fazer cabeça de ninguém. Né? É um trabalho assim, tupiniquim, né? No canto da sala, que nós estamos aqui fazendo, coisa e tal. Com a presença do nosso amigo e irmão aqui, o Ricardo também, e tal. E a ideia é essa aí. Qualquer coisa pode escrever aqui no chat para a gente, né? Se parar, houver algum problema, pode falar para a gente, pode escrever, pode telefonar. Aqui serve qualquer coisa. Né? O negócio todo é o conteúdo, como é que os meus filhos falam, né? O negócio é conteúdo. Então está aí a história da obra da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou seja, o trabalho da obra do professor Henrique Jair de Souza. Então vamos lá. Deus é a ideia, né? É a ideia. O espírito no homem é a inteligência. É uma espécie de naturismo cósmico, quer dizer, essa obra do Eterno através da eubiose, e faz com que as pessoas vivam, né, em harmonia com as forças cósmicas. Por outro lado, o eu interno de cada homem passa a ter vida própria, passa a funcionar como expansão de Deus. Né? Então existe a luz de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus e tal, então a expansão de Deus. Agora, isso aí não é somente a pessoa entrar em contato e fazer parte das fileiras, não é só isso. A pessoa tem que se esforçar para trabalhar isso dentro dela, né? Trabalhar a pedra cúbica, burilar a pedra cúbica. Então ela vai aprendendo através das yogas, do conhecimento, da sabedoria, coisa e tal, das experiências, da consciência, e vai burilando essa pedra cúbica, né? Como é que falam nossos irmãozinhos lá, os maçons, para poder conseguir. Quer dizer, é dado, né, vamos dizer assim, uma condição para que a pessoa encontre esse caminho, né? Ela possa subir, né? ou galgar, o nome que queiram dar, a própria escada de Jacó. Então, a eubiose, segundo o ensinamento do professor Henrique Jair de Souza, os ensinamentos oferecidos à instituição, né, a que pertencemos, é uma espécie de naturismo cósmico, em que a criatura humana vivencia a sabedoria humana e a sabedoria eterna. Vive em harmonia com as forças, né, faz viver em harmonia com as forças cósmicas. Quer dizer, no mundo, as pessoas também têm sabedoria, coisa e tal, né? Mas fica faltando o quê? Fica faltando um mestre, né? Fica faltando um mestre para... Caiu aqui a nossa forcinha aqui, coisa e tal. Aqui tudo é prático, né? Caiu aqui a internet, nós já estamos ligando e tal. Agora foi a luz, né? Então tá legal. Então, o conhecimento humano, ele também é rico em sabedoria. Né? O próprio falar, o dizer, né, vamos dizer assim, do próprio povo, leva também sabedoria. Então, é a mesma coisa, mas falta o quê? Falta um caminho, falta a espinha dorsal do conhecimento. Quer dizer, fica muito mais difícil a pessoa alcançar o seu Deus interior através do conhecimento humano propriamente dito. É necessário que um dia ela se defronte com o seu mestre para que ela possa daí então entender ou compreender e vivenciar esses conhecimentos e fazer o grande mergulho dentro de você. A diferença é que o povão, de modo geral, eles procuram do lado de fora, eles procuram mergulhar para fora, né? Ou se jogar para fora. Já a iniciação não, ela diz que o trabalho é para dentro, é para dentro de cada um, é em busca do seu Deus interior. Então, o eu interno de cada homem passa a ter vida própria. Então, eu, né, da eubiose, eu, bio, é igual a o eu, com vida. Né? O eu passa a ter vida, movimento.
começa a funcionar com liberdade, passa a funcionar como expansão de Deus, que nós já tínhamos falado. Então, do grego, né? Eu, vida, etc. Aspectos da história da obra, para que possam fazer um juízo perfeito da sua finalidade. Então vamos ver lá o que ele diz aqui. Não vamos defender tese nenhuma, não. Nós vamos só conversar, né, algumas coisas, mostrar alguns detalhes, porque tem coisas... A Eliana chegou aqui, Dona Lilica chegou. Muito bem. A Dona Lilica está com a gente agora. Então não estamos defendendo tese nenhuma, nós estamos só mostrando alguns aspectos do trabalho do professor Henrique de Souza, né, do nosso mestre. Aqui oferecemos aquilo que o mundo precisa saber a respeito, e que poderíamos denominar com títulos, muitas vezes, repetidos pelo mestre, né? O professor Henrique de Souza, o maior mestre de todos os tempos. Né? Então ele dizia o seguinte: estamos, na época dele, no fim de ciclo apodrecido e gasto. Né? Quer dizer, um ciclo corresponde a vários séculos dentro dele. Vários períodos de 7 anos, 35 anos e vai por aí afora. Então nós estamos, agora já se diz que nós já estamos numa nova era, num novo ciclo. Mas não quer dizer que já passou o outro, né? Porque esses ciclos, eles se interpenetram. Vamos nós. Vamos devagarinho. A vida universal sempre se apresenta de maneira polarizada. Quer dizer, a vida no mundo também. Isto posto, observamos que ela é repartida através de ciclos. Ciclos de construção e ciclos de destruição. Uns de ascensão e outros de decadência. Né? Isso aí é o caso do processo ondulatório da própria evolução do universo e do mundo, do ser humano, etc. Né? Vai por aí. Um exemplo aqui, um exemplo assim, estático disso aí é o caso do biorritmo, né? Que a gente vê que vem aí o biorritmo, vem na internet, né? Aquelas ondas se cruzando, né? Da inteligência, da emoção e tal. Então, ali é um aspecto assim, bem rudimentar do que nós estamos falando. Nos ciclos de construção, de ascensão, os movimentos positivos tornam-se mais fáceis de alcançar o progresso. Nesse ciclo, o Espírito de verdade, né? A essência divina, a alegoria dos novos ideais é propagado livremente, funcionando normalmente. As novas ideias, as novas filosofias, os novos conceitos das coisas são vivenciados no ritmo natural da vida. Então está aí, o que falaram lá? Eliana? Está no cai-cai. Vamos ver aqui. Para mim, não. Para mim aparece aqui em cima, né? Quando é comigo, aparece aqui em cima, dizendo que caiu. Mas vamos nós. Vai ficar gravado, né? Sabemos que fica gravado, depois a gente pode assistir. Vamos nós. Nos ciclos de destruição, passa a ser comprimidos, perseguidos e constantemente destruídos. Mas em todas as épocas, a repressão ativa o crescimento dos ideais. Observamos nesses ciclos que o que é de natureza positiva, o que está no esquema evolucional, é obrigado por força das circunstâncias a funcionar subterraneamente. Por essas razões, surgiram as fraternidades maçônicas, secretas, etc., as grandes fraternidades brancas, as ordens das várias naturezas. Então chega num ponto que a própria lei, ela tem que se resguardar, ela tem que se esconder, ela tem que se reservar, vamos dizer assim, ao ocultismo, porque as forças do mal imperiosas, né, ela tomam conta de tudo, como acontece agora também. Krishna, por exemplo, depois do cisma dos Ionídeas, no qual os lunares de inteligência medíocre passaram a dominar, estabelecendo, portanto, o regime de tamas, ou seja, energia grosseira, etc. Foi obrigado a fundar ordens secretas, Krishna, no caso, para poder manter aceso o fogo da espiritualidade, da cultura na sua época. Então, já naquela época, e muito mais, até na Atlântida mesmo, já acontecia tudo dessa forma. Então tem que se resguardar da mesma forma que as escolas iniciáticas, hoje em dia,
vive e convive com o povo, mas o povo não sabe que ela existe, né? Cada um mantém o segredo de tudo aquilo que ele aprende, porque senão as pessoas vão, né, vão estranhar aquela outra pessoa, né? Aí eles dizem, não, esse camarada aí é muito hermético, é muito isso, é visionário, é isso, é aquilo, falam besteiras, né? Só porque a pessoa tem um conhecimento um pouco diferenciado. Sim, fundou a antiquíssima ordem dos irmãos asiáticos, a fim de continuar a vivenciar as sublimidades do mito solar. Quer dizer, aqueles outros que nós falamos, é porque eles vivem, é como se fosse hoje. Aquelas pessoas que vivenciam o conhecimento passado, as tradições, as antiguidades, coisa e tal, e as pessoas que vivem atualizando o conhecimento. Essa é a diferença. Os componentes dessa ordem usavam cabelos a nazareno, o que naturalmente foi repetido pelos que pertenceram à seita dos nazarenos, defensores do Cristo, o Bodhisattva, Jesus, o Cristo do início de nossa era. Então, Bodhisattva é uma classe vou dizer assim, de evolução espiritual. Fica melhor assim, né? Então, vamos lá. Para que haja experiência da humanidade, em vários ângulos, os antigos sábios classificavam os ciclos, usando a simbologia sideral, ou seja, a expressão vibratória dos signos do zodíaco. E aí vem todo o processo do zodíaco que nós conhecemos, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Por exemplo, a raça ariana teve início sob a égide do signo de Áries, a raça turaniana sob a influência do signo de Taurus. O império de Rama viveu sob as vibrações do signo de Áries, o Áries ardente. Então, cada um tem um signo que rege esses ciclos. Como nós falamos hoje, o ciclo de Aquários, etc. Vamos nós. O cristianismo teve sua existência sob o signo de Pisces, peixes. Quando Cristo desenhou no chão peixes, Pisces, estava dando motivo às criaturas humanas para identificá-lo. São Pedro foi considerado pescador. Este milênio está sendo regido pelo ciclo de Aquários, o qual já começou aos poucos a despontar nos horizontes da nova era. Vamos de lá, vamos devagarinho, vamos chegando lá. O mundo atualmente está atravessando uma época de transição. Por isso vemos em todos os campos da Terra serem levadas a efeito as guerrilhas após 2 grandes guerras e talvez a preparação gradativa de uma outra, cujos efeitos, cujas consequências não se pode avaliar e nem se prever. Quer dizer, será que as guerras acabaram? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, será que acabaram realmente? As guerrilhas estão por aí até hoje. Vamos nós, vamos devagarinho. Esta série de acontecimentos vão se encadeando, se complicando, até que venha a Bastilha Universal, que findou o ciclo de Pisces e naturalmente dando início ao de Aquário. Então essa Bastilha, né, a queda da Bastilha, nós estamos vendo hoje, né, através da Revolução Francesa, está acontecendo hoje novamente. Estamos vendo todo o desequilíbrio, né, social, financeiro, político, etc., acontecendo no mundo inteiro. A efervescência do espírito da juventude, se não do espírito de verdade, agindo através dos portadores da sensibilidade, de novos conceitos de arte, religião, filosofia, ciência, indica muito bem o início de um ciclo de Aquários. As crianças com uma inteligência assombrosa, etc., né? As pessoas tendo outra cabeça, outro ponto de vista, e vai por aí fora, né? A mecânica quântica aí, a ciência quântica, se expandindo cada vez mais. Tudo isso mostra o que vem pela era de Aquário. Quando dizemos espírito de verdade, queremos nos referir ao fato de que a necessidade provocada pela ação da inteligência, da repressão, da obrigatoriedade de vencer os obstáculos que surgem no decorrer da evolução, reflete, por assim dizer, a manifestação imperiosa do inconsciente universal coletivo sobre a consciência da citada juventude, arrancando-a do conformismo,
símbolo da morte espiritual da criatura humana. Então, tudo isso aí, de tempos em tempos, um ser de alta hierarquia se manifesta e paira sobre a humanidade, nas consciências e tudo mais, implantando um novo nível, vamos dizer assim, um novo nível cultural, espiritual, etc. Já falamos sobre isso em várias palestras atrás, você pode dar uma olhadinha lá, várias palestras falam, né, falam sobre os avatares, os mistérios da manifestação divina, você pode dar uma olhadinha lá que vocês vão ter bastante matéria para estudar. O Espírito de verdade, a essência divina, para nós são símbolos que virá do vir a ser, do futuro. Os clarins proféticos de todas as tradições do mundo, principalmente as do Oriente e do Ocidente, vêm pouco a pouco preparando o espírito humano para a vivenciação da nova era, sem se falar nos movimentos específicos missionários. Quer dizer, isso já está acontecendo, já vem acontecendo já há algum tempo, já desde o século passado, todo esse trabalho já está acontecendo, o transbordo desses valores espirituais para o Brasil, para a América do Sul, etc., já que até nós comentamos de outra vez, que a América do Norte não conseguiu, né, dar sustância a esse trabalho lá entre eles, né, não conseguiu assimilar esse trabalho e dar continuidade, então tudo isso veio para o Brasil. Por exemplo, para a era que adentramos, o tradicional nome de Maitreya é de todos o mais conhecido, principalmente na Índia e Tibete, como Mitradeva. Olha o nome que foi dado, né, que é dado lá no Tibete, lá na Índia. Então é de várias lendas hindus. Quer dizer, isso já há muito tempo. Não é a novidade pode ser no Brasil, mas lá para eles não era, né? Não é. Nas lendas transhimalayanas é conhecido com o valioso nome de Akdorj, o Cavaleiro das Idades, que a igreja pegou, né, emprestado, e criou aí a efígie, né, do Cavaleiro São Jorge. Há outro nome pouco conhecido, que é Aktalaya, cujo significado é aquele que se acha envolvido pela alma do mundo, ou seja, Alaya Maitri, Alaya Maitri, ou mestre, né, etc. Vai por aí. Então vamos lá. Então nós estamos passando por uma série de situações aqui, mostrando, esclarecendo às pessoas o que acontece no mundo e que na iniciação tem uma outra direção, né? Tem uma outra explicação. Então tudo que você conhece no mundo são coisas importantíssimas, coisa e tal, para a sabedoria, para a consciência, etc., coisa e tal, para a espiritualidade, mas o caso é que não se sabe o que está por trás disso. Então, lá no caso do Cavaleiro São Jorge, né, do São Jorge, na realidade isso aí é uma cópia do que vem lá do Tibete, lá da Índia, e não do Cavaleiro lá, que teve aquela situação toda, né, e tal. Até teve uma novela falando sobre isso e tudo, né. Então, tudo assim, vamos dizer assim, a igreja se apoderou dessas informações através de quê? De uma coisa muito mais antiga, que é chamado de Akdorj, Cavaleiro das Idades. Vamos nós. Dona Henrica voltou? Para se definir o ciclo que se aproxima, as tradições orientais lhe dão o nome de Apavanadeva. Olha só o nome voltado aqui, né, de Maitreya para o Ocidente, para o Brasil especificamente. Porque surgirá sob o signo de Aquários. Poderá ser também denominado de avatar aquático. Então, avatar aquático, no sentido de ser da essência das águas genesíacas, da gênese, né, do próprio mundo, do universo. É alguma coisa que vem de cima para baixo, do inconsciente para o consciente da humanidade. Então, tudo isso está sendo implantado entre os seres humanos e as pessoas não estão percebendo. Elas sabem muito bem que o tempo está passando muito depressa. Outro dia nós estamos no Natal, Ano Novo, nós já estamos aí indo para o Carnaval e tal, né? E vai. Alguma coisa está acontecendo, mas ninguém sabe o que é, o que seja, né? Então, tudo isso são os sintomas da presença desses seres de alta hierarquia no planeta Terra e principalmente aqui no Brasil. Convém nos lembrar de que todos os manus
guias da humanidade, guias humanos, segundo as lendas, surgem do mar. A exemplo disso temos Moisés, olha Moisés aí, o salvo das águas, e do aguadeiro Acadi, que salvou o rei Sargão, o qual foi abandonado numa cesta atirada no rio, quando era recém-nascido, o que é uma perfeita reedição da lenda do famoso Manu judaico, né? Etc. Então está aí mostrando que tudo tem um enredo, tem uma história por trás. E somente as escolas iniciais que retêm essas informações. Algumas coisas do lado de fora, as pessoas pegam os livrinhos aí no sebo, né, nas livrarias, no jornaleiro, coisa e tal, mas não conseguem montar o quebra-cabeça. Então tem que ter um mestre, vamos dizer assim, um mestre consciente, um mestre perfeito, para dar esse conhecimento, para dar esse caminho, essa trilha, para que o discípulo, né, possa caminhar, galgando, nós já falamos, a escada de Jacó, e em busca do seu Deus interior. Aí, caso conscientemente, seguramente. As religiões, de modo geral, as filosofias, de modo geral, fazem isso, mas só que não chega a um bom termo no final. Revendo a história de nossa querida pátria brasileira, sentimos um denominador comum com as velhas lendas, ou seja, a de Caramuru, né, Caramuru com K, também conhecido como a serpente do mar, tal como apelidaram os tupinambás no seu reduto de Itaparica. A ilha de Itaparica, na Bahia, etc. Olha a história do Brasil aí acontecendo. Onde, aliás, foi dado o ponto de partida para a fundação de nossa obra, da Sociedade Brasileira de Eubiose atualmente, através de certa iniciação, pela qual passou o nosso mestre, José Henrique de Souza, no dia 24 de julho de 1899, com seres de nobre estirpe, o que espiritualmente dirigem o mundo dos homens. Então ele também passou por iniciação, né? Teve iniciação também. De forma que na próxima palestra nós vamos falar sobre o caminho que ele fez para as Índias e voltou, etc. Podemos pensar que do encontro dos Manus, o português Diogo Álvares Correia e Catarina Paraguaçu, houve a fusão monádica ibero-americana, isto é, houve o nascimento da raça brasileira, mas houve outros seres que podem dar o título de Manu racial. Então, no caso aí, na parte física, foi feita uma fusão, né, entre duas raças, vamos dizer assim. Né? Diogo Alves Correia, Caramuru e Catarina Paraguaçu. Ele índio, né, e ela da corte portuguesa. Aí um trabalho também interessantíssimo, também de Manuel da Nóbrega, etc., né, entre outros. Nosso mestre JHS teve ocasião de escrever: em seu tempo, Tamandaré, o repovoador, foi um pequeno Manu, como dirigente da raça Guarani. Pois bem, José de Alencar, no seu romance O Guarani, né? Tem até a música, etc., servindo-se das lendas indígenas, fala nele como tal, e num dos muitos dilúvios que assolou a terra. Aí já vai uma outra revelação aí, mais uma dicasinha aí, mostrando que não houve somente um dilúvio na face da terra. Aconteceram vários. Como também está prestes a acontecer outros aí pela frente. Aliás, não houve apenas um dilúvio na história da humanidade, como julgam as religiões ocidentais, as quais desprezam as lendas e tradições de numerosos povos. Então eles vêm falando, né, vêm mostrando como se fossem lendas, coisas que no dia a dia se tomam como absurdas, mas, no entanto, é uma grande revelação. A única forma vou dizer, uma das principais formas de ensinar o povo é através de história da carochinha, através de lendas, coisa e tal, que as crianças vão assimilando essas informações, e quando chegam adultas, que vão entrar no colégio iniciático e tal, elas não têm choque nenhum, elas vão assimilando normalmente o conhecimento. Elas entendem, eu já conhecia isso de algum lugar. Resta ainda explicar uma coisa de suma importância,
que os próprios ocultistas e espiritualistas desconhecem. Então vamos ver, né? Todas as vezes que se dá um interregno de uma raça para outra, né? Raça, aqui tem o sentido de ciclo nominal de civilização, estado de consciência, etc. Então surge, nesse período, né? Surge um 8º ramo racial, preparatório da transição. Quer dizer, os ciclos, quando eles se tocam, né? Ou eles se interpenetram, então essa parte, essa interseção aí, é onde que acontece o que nós estamos falando aqui agora. Então, um período de transição. Sim, nós estamos no 8º ramo racial, por isso houve necessidade de um movimento específico, a fim de preparar a mentalidade humana para uma nova coisa, para uma nova instituição das coisas da superfície da Terra, ou na superfície da Terra. Nesses 8º ramos raciais, são estabelecidas novas ordens, novas regras, leis, para orientar as civilizações dos futuros ciclos. Aí vai entrar os mandamentos de Deus, coisa e tal, né? Aí nós lembramos aqui sobre Manuel da Nóbrega, né? E tinha um outro padre também com ele. Será que alguém sabe o nome dele? Vamos lá, vamos ver quem é que vai escrever. Né? Chamado de apóstolos, etc. Lembra? E agora? Tem que prestar atenção nas coisas. Olha a história do Brasil. Vamos lá ver. Alguém acertou. José de Anchieta. Olha só. Dona Valquíria, está estudando muito, Valquíria? Tá com o livro embaixo do braço. De vez em quando você tira de lá e lê. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso aí. Então, tudo é cultura, né? É história do Brasil. Então, José de Anchieta, um trabalho importantíssimo também. Aí, no caso do José de Anchieta, ele veio plasmar a alma brasileira. Olha só. Quer dizer, aí começou todo um caldeamento racial, etc. Vai por aí, né? Vamos nós. Mas, no mundo, nem tudo segue o rumo dos nossos desejos, senão aquilo que temos na mente e no coração. O movimento devia ter mais projeção do que realmente tem. Quer dizer, esse trabalho do mestre, do professor José de Souza, devia ter uma projeção melhor, né? entre as pessoas, as humanas criaturas, as civilizações, a nossa civilização atual, etc. Né? Mas, infelizmente, nem sempre as pessoas assimilam isso bem. Sim, deu uma risadinha lá. Muito bem, Valquíria. Que é tal negócio, as pessoas pegam conhecimento, mas não traz para o coração. Fica só na garganta e na mente. E aí o que acontece? Elas não assimilam isso aí. Essa vivência, essa experiência, né? Essa consciência do grande mergulho. Então elas tomam conhecimento do caminho, mas não o realiza. Não, aí vai fazer lá Santiago de Compostela, vai fazer não sei o quê, coisa e tal, aprende aqui e vai fazer lá. E aí uma coisa do passado distante não vai resolver, porque o novo ciclo, ele pede novo estado de consciência, nova cultura, novo conhecimento, nova espiritualidade, etc. Né? Então, com isso aí, é o caso lá que nós falamos há pouco, né, das inteligências solares e lunares. Lunares é porque as pessoas vivem agarradas, né, vamos dizer assim, atarracadas no passado. Elas não querem largar aquela boquinha lá do passado distante. E tal. Quer dizer, o passado é uma sustentação para o presente. Mas o caso é que a pessoa não pode tomar isso como última palavra e ficar presa ali definitivamente. Disse César Lambroso, durante a vida, não só é negada a fama aos homens de gênio, aos homens superiores, e até recentemente a própria liberdade, mas negam-lhes até os meios de subsistência. Depois da morte, recebem monumentos e retórica, à guisa de compensação. Então, é o caso como sempre foi, né? Enquanto está vivo, ninguém dá valor. É o caso do pai e da mãe também, da tia, do avó, da avó, coisa e tal, da sogra também, que deve estar assistindo também, e coisa e tal, né? Então, e até foi uma coisa boa que fizeram, porque antigamente dizia que a esperança era a última que morre.
Então, diz agora que a última que morre é a sogra. Quer dizer, já é mais uma esperança de vida, um tempo maior, etc. Né? Isso aí é importante, né? Tal. Vamos nós. De modo que nosso mestre JHS, né, José Henrique de Souza, durante 83 anos, viveu para a sua obra, para o seu ideal, orientando os seus discípulos e procurando fazer do mundo uma só família, a família do Avatar, né, que nós falamos de Apavana Deva, etc. Batejada pelo Espírito de verdade, né, da essência divina, etc. E do Brasil, a maior pátria do orbe, senão a pátria do Avatar. Mas os homens não o reconheceram, como é normal. Né? E muitos discípulos também, né, também não o reconheceram. Né? Se defrontam com o México e tal, mas não reconhece o trabalho dele dentro de si. Não é só reconhecer a pessoa, a personalidade, mas sentir aquele conhecimento, aquela essência dentro do seu coração, equilibrando mente e coração. E aí, né? Então, ele ofereceu ao mundo as revelações, orientação para os ciclos futuros. Nem todos os discípulos entenderam a sua filosofia. Viveu como encoberto, né? Oculto, etc. Contrariando todos os obstáculos, conseguiu realizar o Ocidente Lux, isto é, trazer para o Ocidente, para o Brasil, a luz, a tradição do passado e firmar na sua obra as revelações, os ensinamentos do futuro. Então ele conseguiu tirar tudo aquilo do Tibete e trouxe para cá, fazendo uma escala na Bahia, teve um tempo que ele era baiano, né? fez um trabalho na Bahia e depois veio para o lado de cá. Veio para o Rio, São Paulo, etc. Então o trabalho dele, aí somente as pessoas que adentrarem a esse trabalho, vamos dizer assim, a essa sociedade, é que vão ter maiores conhecimentos sobre a vida dele. Realmente é uma coisa fantástica o trabalho dele. Mas olha, uma coisa hercúlea, né? Muitos obstáculos, etc., mas ele implantou o trabalho. E isso é importante. Muitas coisas desejava fazer e não o fez, por falta de elementos para auxiliá-lo, nem porque uma andorinha não faz verão. Ele precisava de um grupo de pessoas, né? de discípulos conscientes para realizar o seu trabalho. Mas mesmo assim conseguiu. Foram-lhe negados até simples títulos de cidadão de cidades e muitas outras coisas. É possível que o consenso comum, após alguns anos, venha erguer para a sua memória grandes monumentos. Mas o essencial não o fizeram e não o fazem, que é reconhecer seus ensinamentos e seguir a sua obra. Isso é difícil. Então as portas ficam abertas, né? Para receber os alunos, os discípulos, e as aulas, os cursos, etc., coisa e tal, né? E muitos são chamados, ou se chamam, agora poucos se escolhem, vamos dizer assim, se vão ficar. Segundo o seu trabalho, anunciado pelo próprio HPB. Muito bem. Valquíria, olha, Valquíria é terrível, hein? Olha só. Já na época da Blavatsky, ela já anunciava, né? Que, não está escrito aqui, mas a Valquíria já adicionou aqui, já fez aqui um anexo aqui. Então a Blavatsky falou na sua época que o mestre viria a falar de coisas que ela não poderia fazer naquela época. Então, lembrando que um ser de alta hierarquia viria ensinar, mostrar, quer dizer, mostrando a própria evolução cultural e espiritual do próprio cosmos, da própria humanidade, etc. Então, ela veio mostrar o seguinte: cada discípulo, cada ser dessa hierarquia, vou dizer assim, cada avatar, etc., ele tem até um quanto para oferecer. Porque senão é um choque muito grande. É igual nós já falamos aqui muitas vezes. É como as escolas, né? Tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ninguém vai entrar no quarto ano, quinto ano, sexto ano lá para se formar. Vai ter que pegar desde o início, né? Vai aprendendo devagarinho. Antes disso aí já fez outros cursinhos, né? Lá no nosso tempo, lá, era o Jardim da Infância, que hoje não tem mais. A Vivi fez Jardim da Infância, Miguel também. Né, Miguel? Fez Jardim da Infância, Vivi também.
Tiago, será que fez também jardim de infância? E Elaine, também fez jardim de infância? Né? Que agora não tem mais, né? Agora tem outros nomes. Vamos lá. Miguel, é verdade. Miguel, kkk. É isso aí. Eu ainda me lembro você indo com a merendeirinha para a escola, coisa e tal, né? Você me vi. Eita, festa. E Mateus e Moisés também, a mesma coisa. Olha só, que beleza. E Elaine também fez também essa coisa maternal, essas coisas assim, não? Fez também? Ó, respondeu. Isso aí. Cadê Elaine? Vai falar alguma coisa? E a neném? Miguel, Elaine está chorando. Chorando por quê, Elaine? Diz pra gente, vamos chorar junto também de alegria. Aí eu ia falar da Valquíria, ela já se adiantou. A Valquíria fez também, que beleza, hein? É isso mesmo. Tudo isso aí é um crescimento, é um aprendizado, né? No nosso trabalho. Então, Elaine está chorando para... Ia chorando para a creche. Ela vai lá pegar, vai lá dar de mamar para o nenenzinho lá, né? A Ana Clara, olha só, que beleza, hein? Já pensou o tempo lá na frente? Já estarei velho, já não vai ter mais essas palestras, mas vocês podem guardar e mostrar para ela. Que teve um avô aí que, sei lá, falava umas coisas estranhas na televisão e tal, né? Na internet, olha ele aí. E é isso mesmo. Então, vamos continuar aqui, né? Quer dizer, o mestre ensinou e poucos seguem seu conselho, que é saber colocar a inteligência lá no coração para poder alcançar na terra as maiores alturas, que é o poder, né? O poder físico, psíquico, espiritual, etc., entre outras coisas. Então está aí o nosso trabalho de hoje. Vamos ver o que o mestre fala. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista, das iniciações antigas, na ilusão, né? Porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Quer dizer, o conhecimento que ele deixou, né, abarca todas as classes sociais, etc. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos de evolução. Então, não precisa ter diploma para vir para cá, não. E se tiver, melhor ainda também, né? Lógico que sim. Vamos nós. A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. Que foi o caso dele também, né? Como grande discípulo na época lá, antes de se tornar mestre, ele, olha, ralou que foi uma coisa fora do comum, para implantar esse trabalho. O templo não é lugar de religião, né? De filosofia, tá? E sim de realização. Então, está aí o trabalho do professor, do mestre, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose, que nós estamos falando hoje, é o nosso trabalho de hoje, a liberdade interior. A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Vamos ver os caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Isso se estudar, se fizer as yogas, se meditar, se fizer a ritualística, e vai por aí afora, a parte toda de cerimoniais, etc. Né? E principalmente estudar e meditar em cima disso aí, do que está se aprendendo. Porque senão também não adianta. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução, a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Falamos rapidinho, né? Então vamos devagar. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Que é o objetivo, né? Vamos dizer assim. As pessoas vão para religiões, para filosofias, tal, procura livro, coisa e tal, amontou um monte de livro para ler, coisa e tal, mas o objetivo maior, dentro dela, ela quer chegar até o Deus interior, ela quer chegar até a espiritualidade, mas só que aí ela começa a juntar um monte de coisas, né? Um monte de culturas, de conhecimentos, etc., e acaba dando um nó danado, porque falta o quê? Falta
a linha, né? Ou a espinha dorsal desse trabalho. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondência. Né? Então está aí. Alguém gostaria de dizer alguma coisa para a gente? Escreve alguma coisa para a gente. Valquíria, fala para a gente alguma coisa bonita, como sempre você faz. Cadê o Miguel? Cadê a Vivi? A Vivi não entrou ainda. Ricardo não vai falar hoje não, porque ele está aqui do meu lado. Mas se quiser falar, pode falar, só dizer. Estou assistindo com maior atenção. Ele está assistindo com maior atenção aqui do meu lado. E é isso aí. Vamos lá? Mas aí, Miguel. Isso. Que passamos a concluir o trabalho que o mestre nos indicou. É isso mesmo? Que possamos concluir o trabalho que o mestre nos indicou. Isso. Aqui tá, agora eu entendi. Tá. Então, e o que o Miguel falou aqui, a divulgação do YouTube, é que a partir dessa semana nós começamos a pegar as palestras antigas, né? Estamos passando para lá, para o YouTube. Então, algumas pessoas perguntaram, até a dona Lilica também perguntou, se ia gravar no YouTube, mas não era. Nós continuamos gravando no mesmo sistema que nós estamos fazendo, através do portal de Aquário, gravando através da Evention, né? E tal. Depois que gravamos, vamos tirar 24 horas aí, para passar para o YouTube. Então, nós vamos gravando aqui, aí vocês vão me dar um dia, 2, para eu passar para o YouTube, essa mesma palestra. Só que no YouTube não tem o texto. Mas tem um link lá que faz um gancho com o portal de Aquários. E lá vocês vão então, poderão baixar, vamos dizer assim, o PDF. Excelente do mundo, Mas com esses apoios que vocês dão, né, a gente estimula cada vez mais a gente, né, um trabalhozinho desse tupiniquim, coisa e tal. Tomara que, para não falar nome de ninguém, né, de empresa nenhuma, mas que grandes empresas aí copiem esse trabalho, né, vamos dizer assim, apresente, né, vamos dizer assim, né, e por aí, sem dúvida. Hoje nós estamos com 96 palestras praticamente ininterruptas. Miguel, procurar no YouTube, Eliseu Mostaíno. Olha, a produção está trabalhando aí. Por aqui não consigo enviar o link do canal. Tá bom, sem problema. Então tá aí, tem que entrar no YouTube, né, na palestra, e na palestra lá tem um link para ir para o portal de Aquário, para pegar lá o PDF, etc. Então, repetindo, na nossa gravação, nós oferecemos o PDF, né, do estudo, da pesquisa que nós fizemos, etc. Lá no YouTube, não. Lá não aparece esse tipo de coisa, né? É só o nosso bate-papo, né? Fica parecendo que eu sei tudo aquilo que está sendo falado lá, mas eu estou lendo também, né? Coisa e tal, É igualzinho o âncora lá, né? Ele lê, parecendo que ele sabe tudo, ele está lendo lá, né? Na televisão e tal, né? Como é que é o nome mesmo lá que aparece lá na televisão na frente dele, com as letrinhas, com tal, ele vai lendo, como é que é o nome dele? Valquíria sabe, teleprompter. Eu sei, já trabalhei com isso e tal, né? E tal. Nós conseguimos fazer esse trabalho tupiniquim aqui em casa, né? Os trancos e barrancos. Aí pega fogo no pote, o cachorro fica latindo. É uma coisa assim, fantástica, né? Que cada vez nos estimula mais ainda. Às vezes, na semana toda, os cachorros ficam tudo quietinhos de segunda a quarta-feira, acumulando energia. Na quinta-feira, eles se acabam o dia inteiro de latir, late até para a lua, late lá para as maritacas, vai por aí afora. É uma coisa muito interessante mesmo, estimulante, dá vontade de cada vez trabalhar mais e tudo mais, né? Quanto mais temos assim, esse poder obstaculizante atuando contra a gente, mais estimula o nosso trabalho. E aí, ô Valquíria, fala uma coisa pra gente encerrar agora, coisa e tal, né? Nosso bate-papo. Miguel também,
Será que a Vivi conseguiu entrar? Ela estava ocupada lá com o computador, mas depois ela assiste. O Moisés também estava ocupado, estava indo para casa, etc. Mas parece que não chegou. Mas tudo bem, vai ficar gravado lá, né? Então eu queria agradecer a todos, né, pela audiência, vamos dizer assim, né, pela boa vontade de assistir, de participar, mesmo os que vão vir depois, vão assistir depois, né? Já agradecemos também de antemão, né, por investir nisso aí, né? Tudo perfeito. Aqui, parabenizando sempre. Você é fantástica, né, Valquíria? E é isso aí. Valquíria, temos um nenenzinho aqui novo, né? O Miguel já é pai, da Ana Clara. Tá sabendo? Um dia ela vai assistir essa palestra e ela vai escutar a gente falando o nome dela. É isso aí. Pessoal, valeu aí. Muito obrigado pela atenção. Né? Tudo de bom, saúde e boa sorte para todos. Vamos procurar cada vez mais entender, compreender a proficiência da vida dentro de todos nós. Né? Vamos lá. Miguel, Ana Clara já está famosa. Abraços. É isso aí. Guarda essa gravação para ela. E assim, pessoal, como sempre nós encerramos, estamos conectados, né? Sempre nós estamos conectados. Por isso nós somos irmãos, né, em Deus, na essência divina, em Parabrahma, e vai com o nome que queira dar, né, etc. E assim, prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br, e agora também com o YouTube. Lá o nome é Eliseu Mucitaíba. Vocês vão entrar, já deve ter umas 6 palestras lá. Né? Só que não tem o texto, mas nós lemos o texto e vocês vão ficar sabendo. Né? Então não é para entrar pelo Portal de Aquário. Né? O YouTube já entra direto no YouTube e ali você procura como Eliseu Mucitaíba. E lá você vai ter um link, se você quiser, né, pegar o texto, você tem um link para o texto que você vai ver depois, não vai ser em paralelo. Né? Divulgando sempre, é isso mesmo. Coisa e tal. Então, pessoal, um grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Temos as apostilazinhas também, que querendo adquirir, é só escrever para a gente, coisa e tal. Querendo fazer perguntas, querendo comentar alguma coisa, tirar dúvidas, né? Se é que nós sabemos tirar dúvidas, etc. Né? Acrescentar alguma coisa, pode escrever para a gente, né? portaldeaquario.com.br, né? Portal de Aquário, yahoo.com.br, tal, e deixa um recadinho lá para a gente, assistir palestra tal, eu estou com essa dúvida, tal, entendo tal coisa, e aí é bom, todo mundo aprende, não é mesmo? E assim, pessoal, um grande abraço a todos, saúde e boa sorte, e até sempre. Grande abraço.